Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. E nós hoje estamos dando início a uma nova série dentro do nosso propósito Está Escrito. E você já pegou a sua Bíblia? Hoje é o dia 2 de janeiro de 2026. É verdade, estamos dando início a um novo ano. E nós vamos começar o nosso ano meditando no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Acompanhe comigo a partir do verso 1. O título diz assim: As bênçãos anunciadas no Monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e bendito o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti todos os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém? A nossa primeira leitura do ano, ela vem aqui, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 8. E nós vamos ler, algumas observações, algumas anotações que estão aqui no estudo da nossa Bíblia. E se você quiser saber que Bíblia é essa que eu estudo junto com vocês aqui todos os dias, deixa aqui nos comentários que eu vou compartilhar com você que Bíblia é essa maravilhosa, a qual nós fazemos os nossos estudos bíblicos todos os dias. É uma Bíblia que ela vem com algumas anotações, algumas explicações dos versículos. Vamos lá? Diz aqui no versículo 1, as bênçãos prometidas, Deus nos promete bênçãos. Mas é gratuitamente que essas bênçãos vêm? Será que é? Será que essas bênçãos, elas são para todas as pessoas? Você já parou para pensar por que parece que para algumas pessoas as coisas acontecem e para outras você olha e parece que a vida delas continua sempre do mesmo jeito? Entra ano, sai ano, nada muda. E aí as pessoas desejam, Feliz ano novo, feliz ano novo. Mas depois que vem a virada do ano, depois que passa aquele primeiro dia do ano, você já percebeu que parece que tudo volta ao normal? Parece que tudo volta ao mesmo de sempre na vida de algumas pessoas. Mas na vida de outras pessoas, você observa que existe uma diferença, Existe uma bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Vamos entender por que isso acontece? Diz assim na nossa Bíblia: não são para pessoas privilegiadas as bênçãos que Deus promete, mas são para aquelas pessoas que sacrificam as suas vontades para obedecer a Deus. Olha como isso é forte. Quando Deus fala, ele deseja ser ouvido. Mas não são todos que se dispõem a atendê-lo. Quem o ouve faz a diferença entre as demais pessoas
com o seu testemunho pessoal, ou seja, com a sua vida. Por isso, Deus engrandece o nome dessa pessoa de tal maneira que é impossível não perceber o quanto essa pessoa é estimada por Ele. Vamos meditar nisso. Olha, gente, como isso é forte, né? Primeiro diz assim: as bênçãos de Deus não são para quem é privilegiado. O que significa isso? A palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. São todos filhos de Deus? É outra pergunta, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, todos são filhos de Deus, todos. Mas eu te pergunto, será? Será mesmo que todos são filhos de Deus? Você concorda comigo que filho é aquele que aceita Deus como pai? E não apenas isso, mas é aquele que ouve a voz do Pai. E não apenas isso, não apenas aquele que ouve, mas aquele que obedece a voz do Pai. Então é isso que está sendo falado aqui. Olha, quem ouve faz a diferença entre as demais pessoas com o seu testemunho pessoal. Essa diferença é porque Deus engrandece o nome dessa pessoa de tal maneira que é impossível não perceber o quanto essa pessoa é estimada por Ele. Você concorda comigo que aquele filho que é obediente, ele dá muito mais alegria para o pai do que um filho desobediente? Você já reparou quantas mães, quantos pais choram porque deram uma educação para o seu filho, deram um ensinamento, ensinaram o caminho correto a seguir, ensinaram o que era certo fazer, mas infelizmente aquele filho não obedeceu? Você já reparou quantos pais, quantas mães choram porque os seus filhos desobedeceram ao ponto de não apenas desonrar o seu pai e a sua mãe, mas desonrar as leis da sociedade? Filhos que decidiram adentrar pela vida do crime, filhos que, infelizmente, né, eles não apenas trouxeram tristeza para o seu pai e a sua mãe, eles trouxeram tristeza para toda a sociedade. Quando a gente ouve, né, falar de situações que ocorrem na nossa sociedade hoje em dia, que se tem noticiado, infelizmente, demais, né? Muita violência, muito crime, muitas situações assim absurdas que infelizmente se tornaram parte do nosso dia a dia. Essas notícias, elas não dão tristeza apenas para os pais daqueles envolvidos. Essas notícias, elas entristecem toda a sociedade. E é sobre isso que essa palavra diz. Essa palavra fala o seguinte, volte comigo lá no versículo 1, isso tudo no versículo 1, hein? E será que se, olha a condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então, assim, existe uma condição para o ser humano ser abençoado por Deus. Existe uma condição para que esse ano venha a ser diferente. Existe uma condição para que esse ano venha a ser feliz. Não é gratuitamente, não é para todos, e não é porque Deus abençoa apenas os privilegiados, porque Deus não tem filhos privilegiados. Deus, ele é um pai que ele ensina, a palavra dele ensina como nós vamos agir para que nós venhamos a ter direito a todas as bênçãos que a palavra de Deus nos promete. Então está aqui, as bênçãos prometidas. São prometidas para quem? Para aquele que ouve a palavra de Deus. E não apenas isso, aquele que obedece a palavra de Deus. Diz aqui no versículo 2, né?
E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Comentário da nossa Bíblia diz o seguinte: aqui existe uma moeda de troca. Qualquer pessoa que pretende adquirir um objeto, olha, pensa, gente, isso é muito forte, hein? Qualquer pessoa que pretende adquirir um objeto, uma propriedade ou um serviço, deve dar algo em troca. Pense comigo. Quando você deseja muito um objeto, o que você faz? Você compra esse objeto. Você tem que dar algo em troca, que geralmente, diz aqui, é um valor financeiro pago na moeda daquele país. Normalmente, assim funciona e ninguém contesta essa prática, porque é uma prática legal. Você compra algo, você tem que pagar por isso que você comprou. Cada coisa que você compra tem um preço, tem um valor. Pensa comigo, no reino de Deus não é diferente. Deus aqui ele está propondo promessas e todas essas promessas estão sujeitas ao preço da fé. A moeda corrente no reino de Deus é a fé. O que você dá em troca para Deus para você receber a bênção de Deus? Começa na sua fé e continua no ato da sua obediência. Nós podemos dizer que a materialização da nossa fé é o ato da nossa obediência à palavra de Deus. Ou seja, a obediência à palavra de Deus é a fé que funciona como uma moeda de troca no reino de Deus para que nós possamos adquirir as respostas daquilo que nós pedimos a Deus. Muito forte. No versículo 3 até o versículo 13, Deus vai falar aqui das bênçãos, das promessas. Mas a nossa explicação aqui na nossa Bíblia diz assim: as nossas escolhas são as nossas decisões pessoais que afetam profundamente o curso da nossa vida. Obedecer ou desobedecer está ao alcance de todos. Gente, poderia parar por aqui, mas vamos continuar. Pense comigo, obedecer ou desobedecer está ao alcance de todos. É você que escolhe. Ah, eu quero ser abençoada, eu quero receber as bênçãos de Deus. Muito bem, obedeça. Mas eu vou obedecer o quê? Eu vou obedecer a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, como você vai obedecer a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Se você não estuda a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus, se você não tira um tempo da sua vida? Vamos ser sinceros, nem todas as pessoas vão assistir esse vídeo até o fim. Talvez a pessoa já parou, a maioria já parou. Você, gente, essa mulher está falando muito, eu não tenho tempo para isso não. É a verdade. Quem hoje quer gastar o seu tempo na meditação da palavra de Deus, quem hoje quer gastar o seu tempo, né, dedicando a entender o que Deus espera, de nós? Para você entender o que Deus espera de nós, você precisa ter um tempo com Deus, você precisa meditar, você precisa ler a palavra, meditar. Meditar é você pensar. E quando eu penso, eu vejo que a palavra de Deus, ela me afeta de uma forma diferente do que talvez ela vai afetar você. Concorda comigo? O que Deus está pedindo para mim é diferente do que Deus está pedindo para você. Mas eu sei o que Deus está pedindo para mim. E você também sabe o que Deus está pedindo para você. Ou seja, a palavra de Deus é uma só.
mas a obediência à palavra, ela vai ocorrer de forma diferente nas vidas de pessoas diferentes. Talvez eu estou falando e o Espírito Santo já está mostrando para você o que é que ele quer que você obedeça. Talvez Deus passou o ano passado inteiro falando com você, pedindo para você algo em alguma área da sua vida que você relutou o ano inteiro em obedecer. Mas um ano novo começa. É como se Deus renovasse a oportunidade nas nossas vidas de cada um de nós fazer aquilo que foi chamado para fazer. Nem todos foram chamados. Agora eu vou falar de mim. Nem todos foram chamados para pegar a sua câmera, abrir a sua câmera e gravar um vídeo e postar um vídeo com a meditação da palavra de Deus. Mas Deus pediu isso para mim, então eu vou fazer. Nem que seja o fato de que quando eu gravo esse vídeo, eu estou obedecendo a Deus e estou provando a mim mesma que eu estou fazendo algo que Deus mandou eu fazer, ou seja, meditar na palavra dele. Eu estou meditando na palavra dele. Quando esse vídeo acabar, eu vou ouvir essa palavra novamente. Eu vou assistir esse vídeo novamente. Eu vou orar novamente. Eu vou buscar Deus novamente. Eu vou perguntar novamente para Deus: meu Deus, o que o Senhor espera de mim nesse ano de 2026? Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você nessa hora. Pelo menos você que está 17 minutos aqui assistindo esse vídeo. O que será que o Espírito Santo espera de mim nesse ano de 2026? Eu já sei que a palavra começou aqui dizendo que Deus espera de mim que eu, em primeiro lugar, atente para a voz dele, ouça atentamente a voz dele. E ele está falando aqui. Se ouvires a voz de Deus e se tiver cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, ou seja, Deus está dando uma ordem. Deus não está pedindo para a gente obedecer ele. Deus não está pedindo para a gente ouvir a voz dele. Deus não está pedindo para a gente guardar os mandamentos. Ele está dando uma ordem. Dar uma ordem é diferente de pedir. Concorda comigo? Então, só aqui a gente já tem muita coisa para meditar, muita coisa para trazer para a nossa vida, para perguntar para nós mesmos: onde é que eu tenho falhado na obediência à voz de Deus? Onde é que eu tenho falhado em guardar os mandamentos? Onde é que eu tenho falhado em buscar na palavra de Deus as respostas? E lá no versículo 2 vem a promessa: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Certo? Por hoje nós vamos ficar até aqui. Essa foi a meditação do dia 1, mas como hoje é o dia 2, hoje é dia de gravar 2 vídeos. Se você tiver paciência para voltar mais tarde, eu vou estar postando na sequência a continuação dessa meditação, que é a meditação do dia 2, tá? E ficamos por aqui. Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e vamos juntos nesse propósito de 40 dias, descobrindo um pouco mais da vontade de Deus para a nossa vida. Vamos meditar no que está escrito? Eu vejo você no próximo vídeo.